Entusiasmo é a palavra que define a nossa jornada de hoje pelos segredos fascinantes da África. Olá, sou Carlos e estou em uma missão para desvendar todos os mistérios incríveis que o continente africano esconde de nós. E um desses mistérios envolve fatos surpreendentes que vão muito além das famosas pirâmides do Egito. Então, prepare-se para uma viagem emocionante pelos 10 fatos curiosos sobre a África que ninguém te contou. Você sabe, quando comecei a me apaixonar pela história africana, fiquei chocado ao perceber quantas coisas incríveis aconteceram nesse continente que raramente aparecem nos livros escolares. É como se tivéssemos perdido capítulos inteiros de uma história fascinante. Bem, hoje vamos recuperar alguns desses capítulos perdidos. Vamos começar com algo que vai te deixar de queixo caído. Já ouviu falar da Etiópia? Pois é. Enquanto o resto da África estava sendo dividida entre as potências europeias como um bolo de aniversário, a Etiópia estava lá, firme e forte, como o único país que não foi colonizado. É como se fosse aquele amigo teimoso que se recusa a seguir a moda. Só que neste caso, a moda era ser dominado por estrangeiros. Imagina só. No final do século XIX, quando todo mundo achava que a África era terra de ninguém, a Etiópia não só manteve sua independência, como deu uma surra nos italianos em 1896. É isso mesmo que você ouviu, um exército africano derrotando uma potência europeia. Quem diria, não é? O imperador Menelik II deve ter sido um estrategista e tanto. A Etiópia era como uma fortaleza natural, com montanhas que pareciam dizer, nem pense em invadir. E mesmo quando Mussolini tentou dar uma de esperto e ocupar o país, foi só por um tempinho. A alma etíope era forte demais para ser quebrada. Sabe o que é mais incrível? A Etiópia não é só um país, é um símbolo. Um símbolo de que a África não era, e nunca foi, um continente passivo esperando ser salvo. É uma prova viva de que a liberdade não é um presente, mas algo que se conquista com coragem e determinação. Agora, vamos dar um salto no tempo. Imagina só, 35 mil anos atrás, alguém na África já estava fazendo contas. É isso mesmo, encontraram um osso de babuíno nas montanhas da África Austral com 29 marcas. Os cientistas acham que pode ser uma das primeiras calculadoras do mundo. Dá para acreditar? Enquanto a gente luta com a matemática hoje em dia, já tinha gente na África pré-histórica contando os ciclos da Lua. Esse osso, chamado de osso de Lebombo, é tipo um iPhone da Idade da Pedra. Mede só 7,7 centímetros, mas está cheio de história. Imagina só, nossos ancestrais africanos usando isso para contar o tempo, planejar caçadas, ou quem sabe, marcar quando era hora de fazer aquela festa da lua cheia. E não para por aí. Lembra daquela aula de biologia sobre o coração? Pois é, foi na África do Sul que aconteceu o primeiro transplante de coração bem-sucedido do mundo. Em 1967, o Dr. Christian Barnard fez o que todo mundo achava impossível. Foi tipo um Neil Armstrong da medicina, só que em vez de pisar na Lua, ele trocou um coração. Imagina o nervosismo naquela sala de cirurgia. O mundo todo de olho na África do Sul, esperando para ver se ia dar certo. E deu. Ok, o paciente só viveu mais 18 dias, mas foi o suficiente para mudar a medicina para sempre. Depois disso, todo mundo queria fazer transplantes de coração. A África do Sul virou o centro das atenções médicas mundiais. Mas a África não é só sobre pessoas fazendo coisas incríveis. A natureza lá também não brinca em serviço. Já ouviu falar do deserto florido da Namíbia? É tipo um milagre da natureza. Imagina um deserto árido que, de repente, se transforma em um tapete de flores coloridas. Parece coisa de filme de fantasia, mas acontece de verdade. E o mais louco é que algumas dessas flores são praticamente dinossauros vivos. Tem uma planta chamada Welwitschia mirabilis, que pode viver mais de 1000 anos. É como se ela tivesse assistido a toda a história da humanidade e pensado, prefiro ficar aqui no meu cantinho do deserto. Agora, se você acha que construir as pirâmides foi difícil, espera até ouvir sobre Lalibela na Etiópia. Imagina 11 igrejas enormes, todas esculpidas na rocha sólida. É como se alguém tivesse decidido fazer o impossível e, bem, conseguido.
Essas igrejas são tão incríveis que até a Unesco ficou de queixo caído e as declarou Patrimônio Mundial. Visitar Lalibela é como viajar no tempo. Você entra nesses túneis escavados na rocha e de repente está em um labirinto de fé e história. É de arrepiar. Dá para sentir o peso dos séculos e a devoção das pessoas que criaram esse lugar incrível. E falando em história, você sabia que o Egito, aquele das pirâmides e dos faraós, já foi governado por reis negros da Núbia? Pois é. Por um tempo, os faraós vinham do sul, da região que hoje é o Sudão. Eles não eram invasores, eram admiradores da cultura egípcia que decidiram dar uma ajudinha quando viram o Egito enfraquecido. Esses faraós núbios eram tão apaixonados pela cultura egípcia que construíram templos, restauraram monumentos e promoveram as artes. É como se eles fossem fãs que finalmente tiveram a chance de dirigir seu show favorito. E por falar em símbolos, você conhece o Ankh? É aquela cruz egípcia com uma alça no topo. Os egípcios antigos usavam esse símbolo para representar a vida eterna. O mais louco é que alguns estudiosos acham que o Ankh pode ter influenciado a cruz cristã. Imagina só, um símbolo do Antigo Egito viajando pelo tempo e pelas culturas até chegar nas igrejas de hoje. Mas a África não parou no passado, não. Em 1935, enquanto o mundo se preparava para a guerra, a Etiópia estava construindo aviões. Isso mesmo. O primeiro avião construído na África chamava-se Tsehai, que significa Sol em amárico. Foi um projeto incrível, com engenheiros alemães trabalhando lado a lado com artesãos etíopes. Infelizmente, o Tsehai teve uma história agridoce. Ele voou por um tempo, mas acabou sendo levado pelos italianos durante a invasão da Etiópia. Mas não se preocupe, essa história tem um final feliz. Em janeiro de 2024, depois de muita negociação, o Tsehai finalmente voltou para casa. Foi uma celebração e tanto. E para fechar com chave de ouro, que tal falarmos de tatuagens? Pois é, a África foi um dos primeiros lugares do mundo onde as pessoas começaram a se tatuar. Encontraram múmias egípcias de mais de 4.000 anos com tatuagens. Então, da próxima vez que você ver alguém com uma tatuagem, lembre-se. Essa moda começou na África há milênios. Bem, chegamos ao fim da nossa viagem pelos segredos da África. Espero que você tenha ficado tão empolgado quanto eu ao descobrir todas essas coisas incríveis. Lembre-se, a África não é um país. São 54 nações, com 1,3 bilhão de pessoas e uma diversidade incrível. E o mais empolgante é o continente mais jovem do planeta, com 60% da população tendo menos de 25 anos. Imagina só o futuro brilhante que está por vir. Então, da próxima vez que alguém falar da África como se fosse só um lugar de safaris e savanas, você já sabe. Tem muito mais história, inovação e surpresas do que a maioria das pessoas imagina. Até a próxima aventura pelos segredos do mundo, pessoal. Não se esqueçam de compartilhar essas curiosidades com seus amigos. Quem sabe vocês não inspiram alguém a explorar mais sobre esse continente fascinante. Tchau, tchau.